Oiê, eu me chamo Leane e nós estamos com o nosso momento da célula digital, que é da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. O endereço dela é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Nós vamos continuar o que nós estávamos falando terça-feira, como destruir suas fraquezas. E nós lemos lá em Juízes, capítulo 13, do 1 ao 7, onde falava sobre o nascimento de Sansão. Que Deus escolheu Sansão para derrotar o povo filisteu, para libertar o povo de Israel dessa opressão. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, bendito seja o Senhor. Gratidão por mais esse momento, onde posso estar falando da Tua Palavra, onde, Senhor, nós vamos ter direção e vamos sermos renovados, Pai, através da Tua Palavra, porque é através da Tua Palavra, é através da Tua presença, Senhor, que nós temos o renovo para nós continuarmos o nosso bom combate, Pai, para que nós venhamos continuar a nossa caminhada, Pai, firmes em Ti, Senhor. Mas, Senhor, eu te agradeço e consagro esse momento a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. E na terça-feira eu falei que o próprio Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se separava para orar e para buscar ao Senhor e ter comunhão com o próprio Senhor, com o próprio Pai dele. Ele tinha comunhão diariamente, porque ele precisava disso. Jesus era humano, mas ele também era Deus ao mesmo tempo. Mas para que a natureza humana não dominasse, ele buscava e se rendia ao Senhor. Tanto que no Getsemane, lá no momento onde ele orava antes da crucificação, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Mas, todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, Jesus ali colocou diante do Senhor aquele momento difícil que ele estava passando. E a Bíblia nos fala que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Porque no momento da nossa fraqueza, a gente se rende e busca ao Senhor. E o Senhor renova nossas forças. Amém? Foi assim com Jesus. Aquele momento difícil, de grande opressão sobre a vida dele, o Senhor renovou as forças dele e ele conseguiu cumprir o propósito dele. E Sansão já nasceu predestinado. Sansão já nasceu com um chamado específico que era para libertar o povo das mãos dos filisteus. Ele tinha um voto de Nazireu, que ele não podia raspar o cabelo, ele não poderia ser dado a bebida forte, ao vinho, e nem tocar em algo morto. Mas Sansão, ele era rebelde, desobediente. Sansão fazia o que dava na cabeça dele, pronto. Ia contra os pais, todos, quantos fosse, mas ele ia fazer o que estava no coração dele. Mas ele, antes dele ter se apaixonado por Dalila, ele na passagem fala, acho que no versículo, no capítulo 14, fala que ele também já estava noivo de uma outra mulher, mas teve uns porém lá que acabou que ele não se casou com essa. Passado um tempo, ele se envolveu com Dalila, mas isso vai ser só no capítulo 16. E os filisteus, o que os filisteus queriam? Os filisteus queriam de todo e qualquer jeito saber da onde que vinha a força de Sansão. E nessas indas e vindas, Sansão, nós vamos ler lá em Juízes 14, 5 e 6. Onde eu falei sobre que ele estava noivo já de uma outra. Juízes 14, 5 e 6. Desceu. Aqui fala que desceu, pois Sansão desceu
com seu pai e sua mãe, a Tima. E chegando às vinhas é onde tem plantação de uvas que produz vinho. E chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Juízes 14, 5 e 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Então ele já desceu, passou numa vinha. E aí em Juízes, capítulo 14, dos versículos 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Voto de Nazireu, você não pode ser dado ao vinho e nem tocar em algo morto. E Sansão tocou, pegou de dentro do leão morto, como aqui fala, pegou o mel, comeu e deu para os seus pais. E não foi para os seus pais. Ficou em oculto isso. E os filisteus, eles queriam saber de onde vinha a força de Sansão. Porque a força de Sansão, ela não vinha do seu próprio corpo. Você sabe porque é bem interessante, o profeta Vinícius pregou domingo sobre algo que eu também nunca tinha parado para analisar. Porque se realmente a força de Sansão vinha de um corpo musculoso, de um homem alto, forte, musculoso, que tivesse força, os filisteus não estariam tão preocupados não, assim, admirados ou querendo saber, mas de onde vem essa força em comum? De onde vem essa força desse homem, se ele não é nem musculoso, nem forte, nem nada? Então Sansão dá a entender que ele era um homem normal, não tinha força física assim, né? Porque esses homens que são malhados, que vão em academia, eles tendem a ter uma grande força, mas não era assim com Sansão. E os filisteus queriam saber a todo custo de onde vinha essa força. Né? Aqui nos mostra que ele não era musculoso e que ele não era forte na sua aparência. Foi aí que Dalila entrou em cena. Em Juízes 16, 4. Juízes 16, 4. Que fala: desceu, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale a qual se chamava Dalila. Aí em Juízes 16, 15, aí ele se envolveu com Dalila. E a Bíblia fala que durante 3 vezes, ela perguntando para ele de onde vinha a força dele. E aí ele contou uma vez, né? Se amarrasse 7 tendões, foi uma vez. A segunda vez, ela perguntou, ele falou. E nada aconteceu. A terceira vez, ele falou, se fizer isso. Mas, em Juízes 16, 15, então ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando
ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. É assim que o diabo faz. Ele vai te oprimindo, ele vai colocando um monte de coisa, ele vai trabalhando na sua mente, vai trabalhando na sua mente, vai tentando criar fortaleza, vai te perturbando ao redor com problemas, com isso, com aquilo, vai te sobrecarregando, te perturbando, até que você simplesmente desista de continuar lutando, de continuar buscando o Senhor, e entrega o que você tem de mais precioso. E Sansão estava brincando. Sansão só estava descendo, ele estava brincando e ele achou que nada ia acontecer. Não tem como você brincar com o diabo e nada acontecer na sua vida. De você brincar com o pecado, né? Ela perturbou ele tanto que apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração. Descobriu, tirou algo. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerá, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os principais dos filisteus. Mas como é que você soube que nessa ele realmente tinha aberto todo o coração? Porque o diabo sabe. O diabo, ele é sujo, ele sempre vai colocar pessoas para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar do propósito de Deus. Ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar lutas, dificuldades para nos tirar do foco e do propósito que Deus tem preparado para nós. É por isso que nós temos que estar em constante vigilância, buscar o Senhor em todo tempo, renovar nossas forças, o nosso ânimo na presença dEle e não nos deixar persuadir por palavras de ninguém ou por situações, por mais que os dias ou que você esteja enfrentando seja difícil. Busque no Senhor a força que você precisa. Quando estou fraco, forte eu estou, porque a nossa força, Sansão, a força de Sansão não vinha da força humana, a força de Sansão vinha do Espírito Santo de Deus que se apoderava dele. Mas ali ele se entregou, ele confessou, abriu o segredo. E ali Sansão, infelizmente, os filisteus chegaram, furaram, ele ficou cego, ele ficou em volta de um moinho, e os outros rindo e zombando dele. É isso que o diabo quer. Quer que nós venhamos sair do propósito que Deus tem para nós. Mas Deus é um Deus de recomeço. Quando nós se arrependemos, que no final Sansão se arrepende, o cabelo dele volta a crescer, e Deus dá força para ele novamente. Então, por mais que Deus tenha um propósito na nossa vida, nós temos que vigiar em todo o tempo. Sermos vigilantes, porque o inimigo, ele quer, de alguma forma, roubar a promessa que Deus tem para você, para mim e para nossa casa. Amém? Então, que nós venhamos saber que nós precisamos da força que vem do Senhor sobre nós. Amém? Deixa eu deixar um recadinho. Domingo, culto de Santa Ceia. Amém? Às 9 da manhã, esteja conosco lá. Um culto mais que abençoado. Caso você não possa ir presencialmente, você pode assistir online. @IEJN-Alphaville. Amém? E à tarde tem um seminário com o apóstolo José Iracete. Então, você já puder, terminou o culto, já fique. Ou vá para sua casa e depois volte. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós não venhamos perder, Pai, a direção que o Senhor nos deu. Que nós venhamos cumprir o nosso propósito, Pai. Que nós venhamos, Senhor, caminhar, Pai, e falar que nem Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira, firmado no Senhor, fortalecidos pelo Senhor, Pai, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada, Pai. Nada podemos fazer, Pai, sem o Senhor, sem o teu braço forte, sem a tua direção, Pai, sem o teu renovo, Pai, sem as tuas direções. Que o teu Espírito Santo, Pai, seja a nossa força de todos os dias, Pai. Que era o Espírito Santo que se apoderava de Sansão, Pai. E ninguém podia resistir a isso, Pai. Ninguém pôde resistir a isso, Senhor. A força e a presença do Espírito Santo. Então, que o teu doce e amado Espírito Santo, Pai, seja a nossa força, nos conduza, Senhor, nos direcione, Pai, que a tua boa mão, Senhor, nos livre de todo mal, Pai, nos livre, Senhor, das más decisões, que o temor a Ti, Pai, que o temor ao Senhor e à Tua palavra, Pai, nos impeça de pecar contra Ti. Nos ajuda, Pai, na nossa jornada. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e reconhecemos, Pai, que a nossa força vem de Ti. E que somos dependentes do Senhor. Nos ajuda, Pai. Em todo momento. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. Um abraço.